Hoje eu quero contar uma história muito especial. Uma história sobre fome, sobre o corpo humano e sobre uma descoberta que começou a mudar a forma como muitas pessoas enxergam o emagrecimento. Durante muitos anos, milhões de pessoas acreditaram que emagrecer era apenas questão de força de vontade, comer menos, resistir mais, ter disciplina. Mas e se a fome fosse mais complicada do que parecia? E se o cérebro tivesse um papel muito maior nisso tudo? Você consegue imaginar pensar em comida o tempo inteiro? Lutar contra a fome todos os dias? E ainda sentir culpa por isso? Essa era a realidade de muitas pessoas. E foi nesse cenário que um novo nome começou a aparecer. Tirzepatida. Um nome difícil, mas uma ideia muito poderosa. Porque, pela primeira vez, algumas pessoas começaram a sentir algo inesperado. Silêncio. Silêncio na fome. Silêncio na ansiedade por comida. Silêncio naquele pensamento constante sobre o próximo lanche. E isso fez o mundo prestar atenção. Durante muito tempo, o emagrecimento foi tratado de forma simples demais. As pessoas ouviam frases como: é só fechar a boca, é só ter disciplina, é só querer. Mas o corpo humano nunca foi tão simples assim. Dentro do nosso organismo existem hormônios. Eles funcionam como pequenos mensageiros químicos. Alguns ajudam no sono, outros influenciam o humor e alguns participam diretamente da fome. Por muitos anos, cientistas estudaram esses sinais invisíveis e então perceberam algo importante. A fome não vinha apenas do estômago, ela também vinha do cérebro. E isso começou a mudar tudo. A descoberta dos hormônios, pesquisadores começaram a estudar substâncias capazes de imitar hormônios naturais do corpo. Esses hormônios ajudavam na saciedade. Saciedade significa sentir que já comeu o suficiente. E foi nesse caminho que surgiu a tirzepatida. No começo, ela chamou atenção principalmente em tratamentos para diabetes tipo 2. Diabetes é uma condição em que o corpo tem dificuldade para controlar o açúcar no sangue. Mas logo os médicos perceberam outra coisa. Muitas pessoas estavam emagrecendo. E não era pouco. O mais curioso era o comportamento dessas pessoas. Muitas relatavam algo parecido. Elas simplesmente não pensavam tanto em comida. Isso parecia estranho, muito estranho, porque durante décadas o emagrecimento foi tratado quase como uma batalha mental diária. O silêncio da fome. Agora algumas pessoas diziam sentir menos fome, menos compulsão, menos desejo constante por comida. E foi aqui que a história começou a ficar realmente interessante. A tirzepatida atua em caminhos ligados à saciedade. Ela conversa com mecanismos do corpo ligados à alimentação. De certa forma, ela ajuda o organismo a desacelerar. A digestão fica mais lenta. A sensação de estômago cheio dura mais tempo. E o cérebro recebe sinais diferentes. Sinais de satisfação, sinais de pausa. Para muitas pessoas, isso parecia quase mágico. Mas existia um detalhe importante. Não era mágica. Nunca foi. Os riscos e o equilíbrio. Emagrecer rápido também pode trazer riscos. Algumas pessoas começaram a perder massa muscular junto com gordura. Outras passaram por efeitos como enjoo, fraqueza, desconforto gastrointestinal. Gastrointestinal significa ligado ao estômago e intestino. Tudo parecia simples, mas não era. O corpo humano sempre cobra equilíbrio. E esse foi um ponto muito importante dessa história. As conversas sobre emagrecimento começaram a mudar. Pela primeira vez, muitas pessoas começaram a entender que a obesidade não era apenas falta de esforço. Existiam fatores hormonais, fatores emocionais, fatores cerebrais. Isso mudou a visão de médicos, mudou a visão de pacientes, mudou a visão do mundo. O desafio continua, mas junto com essa mudança veio outra pergunta. O que acontece depois? Porque perder peso é apenas uma parte da história. Depois vem a manutenção. Depois vem os hábitos. Depois vem a relação emocional com a comida. E talvez essa seja a parte mais difícil. Muitas pessoas passaram anos usando a comida como conforto, como recompensa, como proteção emocional. Então, mesmo quando o corpo muda, a mente ainda precisa de cuidado.
E essa parte quase ninguém vê, mas ela existe. Todos queriam emagrecer, todos queriam resultados rápidos, todos queriam controle, mas o verdadeiro desafio continuava sendo o equilíbrio, uma nova forma de entender o corpo. Então a ciência começou a entender algo importante. O futuro do emagrecimento talvez não esteja apenas em comer menos, talvez esteja em entender melhor o corpo humano, entender fome, entender saciedade, entender comportamento, porque o cérebro participa de tudo. E hoje o mundo vive um novo cenário. As conversas mudaram, as pesquisas aumentaram, a medicina evoluiu, mas ainda existe algo muito importante. Nenhuma medicação substitui cuidado. Nenhuma medicação substitui hábitos saudáveis. Nenhuma medicação substitui acompanhamento profissional. A tirzepatida abriu portas, mas ela também abriu debates. Debates sobre saúde mental, sobre compulsão alimentar, sobre autoestima, sobre qualidade de vida. Talvez essa seja a parte mais humana de toda essa história. No final, as pessoas não querem apenas perder peso. Elas querem paz. Paz com o espelho, paz com a comida, paz com o próprio corpo. E isso muda tudo. O momento mais importante dessa história não foi apenas o surgimento de uma nova substância, foi a mudança de mentalidade. Depois disso, o emagrecimento começou a ser visto de forma mais profunda, mais humana, mais científica, mais real. Essa história nos mostra que o corpo humano é muito mais complexo do que parece. Mostra que ciência e cuidado podem caminhar juntos e mostra que pequenas descobertas podem mudar milhões de vidas. Muito obrigado por ouvir essa história até aqui. Espero que você tenha gostado dessa jornada. Ative o sininho e siga para essa jornada de aprendizado.